Olá, bendito, bendita, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero te acolher hoje, dia 11 de junho, terça-feira. Quero desejar que a paz de Jesus esteja no teu coração, o amor de Maria Santíssima, que esse dia seja um dia leve, cheio de paz, de bênção, de graça, de proteção do Senhor. Para você que está chegando da mesma forma, sinta-se em casa, venha fazer parte dessa família que reza todos os dias. E hoje nós temos mais um testemunho muito bonito. Celebramos São Barnabé apóstolo. Barnabé, chamado Filho da Consolação. Olha, Filho da Consolação. Consolação é aquele que consola, né? Barnabé também foi um grande homem. Assim como esses dias tivemos carta de São Paulo a Timóteo, num relacionamento muito bonito, Barnabé também tem um relacionamento muito bonito com o Senhor, mas também com Paulo. Aquele que vendeu o seu campo e deu o dinheiro aos apóstolos. Olha que atitude bonita. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 36, 37. Ele, imbuído do seu amor para com o cristianismo, encantado com o cristianismo, com o que Jesus fez e mandou fazer, ele vai e vende um campo e dá o dinheiro aos discípulos para que eles tenham subsídios para evangelizar. Tamanho amor. Que bonito. Também ainda hoje tem muitas ações assim, né? Eu lembro aqui agora de passagem, quando você deposita aí, não sei, R$5, 2, 10, 50, não importa quanto, mas quando você faz assim para aquele fim, a responsabilidade que nós temos de receber esse dinheiro e de aplicar ele nesse sentido. Assim também os discípulos naquele momento. E o Barnabé dá esse testemunho muito bonito de contribuição para com a igreja nascente. Sem dúvida, um homem bom, fervoroso na fé, cheio do Espírito Santo. E foi ele que apresentou Paulo à igreja. Veja bem, ele já está mais próximo do segmento de Jesus. E é ele quem vai apresentar Paulo à igreja depois da sua conversão. Ele foi um companheiro do próprio Paulo nas suas missões. Participou também do primeiro concílio de Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos 9, 27. Pode conferir na sua Bíblia. Vamos agora ouvir. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios.
Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai salmo ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, agora que nós acabamos de ouvir a palavra de Deus, eu queria deixar para você, para mim também, essa pequena reflexão. Tomemos a primeira leitura, se possível, leiamos mais uma vez e mais uma vez, e se possível ainda, em conformidade com o Santo Evangelho. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas se você tem um tempinho, toma de novo a primeira leitura, lê, rabisca, escreve aquilo que chama a sua atenção, o Evangelho, escreve o que te chama a atenção, isso é possível fazer, não é pecado não, ainda que seja na Bíblia. Se você estiver fazendo com o intuito de estudar, de aprofundar a sua fé, pode fazer, não tenha medo não. Então, observemos o quê? O Evangelho, Jesus envia os seus discípulos em missão. E ele diz, abre aspas, em vossos caminhos anunciai, o reino de Deus está próximo. Tendo dito isso, ele os envia em missão. E ele os empodera, dá poder. Poder para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos, para expulsar os demônios. E a gente precisa entender muito bem aqui quando Jesus fala isso, porque às vezes a gente quer ter esse poder, e muito mais do que o poder de curar uma pessoa doente, é ajudar ela a perceber que ela está doente. Nem sempre a pessoa está doente na pele, na carne, mas está doente na cabeça. É uma pessoa rude, distante de Deus, não combina com os outros, sabe? Autossuficiente, arrogante, prepotente. Está doente na cabeça. Não é na pele, não é na carne.
E aí Jesus dá o poder para curar também esse doente, para ressuscitar os mortos. A gente já pensa de ir lá na cova e tirar da cova. Não é isso. Quantas pessoas já estão mortas dentro de casa, que não tem mais esperança para lutar, que já não acredita nem em si próprio. E quando você chega, conversa, faz ela perceber a vida dela, reanima, dá um sentido para a vida dela, é muito mais do que ressuscitar o morto. Por quê? Porque tem que passar pelo querer daquela pessoa. E uma vez que ela percebe, então ela ressuscita de fato. Ele diz, purificai os leprosos. E a gente logo pensa naquela carne apodrecida, cheia de lepra. Pior do que essa lepra é a lepra do pecado. Pessoas que já não têm mais o temor de Deus, que faz o que quer, onde quer, ponto, acabou, não está nem aí, não pensa no outro. Está perdido, vai perder a alma. Então, purificar essa lepra é realmente um grande milagre. Ele diz, expulsai os demônios. Nós já pensamos no demônio de rabo e chifre. Eu tenho dito aqui, sabe, não para desafiar o demônio. E nem para dizer, mas esse freio é mais. Não, de jeito nenhum, com muita humildade. Eu digo assim, eu não tenho medo do demônio. Os demônios lá, esses demônios mesmo, de verdade, lá que tentou Jesus, esse já foi vencido. A gente precisa ter medo dos demônios que podem nos conquistar, nos iludir, nos desviar do caminho do Senhor. Esse é um demônio muito perigoso e que nós precisamos expulsar mesmo. E como a gente expulsa? Com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa participação na comunidade. A gente expulsa esse demônio para longe da gente e para longe dos outros também. Então Jesus não falha naquilo que Ele fala e naquilo que Ele ordena fazer. Ele acompanha, Ele dá esse poder. Basta a gente querer. Claro que é preciso se preparar para tal. E é preciso também rezar sempre. A primeira leitura, tudo isso está acontecendo de alguma maneira. Aí abre aspas e está escrito assim, naqueles dias muitas pessoas se converteram e creram no Senhor. Por que creram no Senhor? Porque viram o testemunho dos outros. O testemunho arrasta a multidão e a gente precisa pensar isso em todos os sentidos. Na sua casa, na sua empresa. Quer ser bem-sucedido? Não fique passando a perna no outro, contando lorota, inventando coisas. Seja realista, seja você. Paute a sua vida para o bem e isso basta. No Evangelho anuncia a igreja, Jesus, os discípulos, para anunciar essa igreja, para levar Jesus, eles precisam ampliar a comunidade, poucos agentes, poucos operários, e muita gente para ser evangelizada. Então o que eles fazem? Eles jejuam, eles rezam e à luz do Espírito Santo eles vão legitimando outras lideranças, colocando a mão sobre a cabeça, rezando e enviando em nome de Jesus mais pessoas a evangelizar. Isso a gente faz hoje também, não é? Quando envia em missão, abençoa em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo te ilumine e acompanhe. Você já deve ter alguma experiência dessa. Não fique longe da igreja. Não fique longe de Deus. Ele te abençoe profundamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.